O que são propriedades coligativas? Propriedades coligativas são as propriedades das soluções que dependem de números de partículas dispersas e independem da natureza das partículas do soluto. Os efeitos dos solutos nas propriedades físicas da água podem ser vistos em algumas situações comuns ou no mínimo de fácil compreensão. Por exemplo, como impedir o congelamento da água dos radiadores de carros em alguns lugares frios, por que o açúcar acelera a cicatrização de feridas e por que adicionamos sal à carne a fim de conservá-la. Os solutos são classificados em iônicos e moleculares. Os solutos iônicos são aqueles que possuem ligações iônicas, como, por exemplo, o sal de cozinha. Neste caso, há uma dissociação de íons e os mesmos ficam dispersos na solução. Já os solutos moleculares possuem ligações covalentes e, neste caso, não há dissociação, mas as moléculas se dispõem isoladamente na solução. Um exemplo do soluto molecular é o açúcar, a sacarose. A primeira propriedade coligativa é a ebullioscopia. Este fenômeno ocorre, por exemplo, quando adicionamos açúcar na água do café, que estava prestes a entrar em ebulição, e ele retarda este ponto de ebulição devido à interação com o solvente. Em outras palavras, a ebullioscopia consiste no aumento da temperatura de ebulição, ou mais especificamente no aumento da variação da temperatura de ebulição devido à presença de partículas de soluto não voláteis. A fórmula usada para o cálculo é variação da temperatura de ebulição da solução, que é igual à temperatura de ebulição do solvente menos a temperatura de ebulição da solução. Agora nós vamos falar sobre a segunda propriedade coligativa, a tonoscopia. Também denominada de tenometria, essa propriedade coligativa estuda a diminuição da pressão máxima de um vapor de um solvente causada pela adição de um soluto não volátil. As propriedades coligativas são propriedades que se originam a partir da presença de um soluto não volátil em um solvente. A fórmula para o cálculo da tonoscopia é ΔP é igual a P2 menos P, onde P é igual à pressão de vapor da solução e P2 pressão de vapor do solvente. Agora sobre a crioscopia, que é uma propriedade coligativa que estuda o abaixamento do ponto de congelamento ou ponto de fusão de um solvente pela adição de um soluto não volátil, como o cloreto de sódio ou a sacarose. O ponto de fusão da água, por exemplo, é 0 graus Celsius, ou seja, a água congela em temperaturas inferiores a 0 graus Celsius. Porém, se adicionarmos 180 gramas de cloreto de sódio a 500 ml de água, ela congelará apenas em temperaturas inferiores a menos 22 graus Celsius. A fórmula para a realização dos cálculos na crioscopia é ΔTC é igual a Kc vezes W. Agora vamos falar sobre o fenômeno da osmose. Mas primeiro devemos definir o fenômeno da osmose, que é a passagem de solvente da solução menos concentrada para a mais concentrada, através de uma membrana semipermeável. Isso ocorre, por exemplo, quando deixamos o feijão de molho antes do cozimento. Pode-se notar que os grãos do feijão ficam inchados. A pressão osmótica é a pressão que deve ser exercida sobre a solução a fim de barrar ou dificultar a passagem do solvente. A equação para seu cálculo é pressão osmótica é igual a M vezes R vezes T, onde M é a molaridade, R o constante dos gases e T temperatura em Kelvin. A casca de ovo é constituída por carbonato de cálcio e o vinagre é uma solução aquosa de ácido acético. Quando se coloca o ovo em contato com o vinagre, observa-se a evolução de gás carbônico. Haverá o consumo da casca do ovo na reação com ácido. O ovo fica envolvido apenas por uma membrana. A flutuação do ovo com a casca é um fenômeno físico associado à formação de uma camada de bolhas na superfície. A densidade do conjunto ovo-camada de bolhas é menor que a densidade só do ovo. A esse fenômeno dá seu nome de empuxo. Para demonstrar o fenômeno da crioscopia, podemos realizar um experimento na qual colocamos sal em um copo com água e no outro somente água. E após deixarmos esses dois líquidos no congelador, veremos que o copo com açúcar e água não terá congelado, no entanto, o com água sim.
Isso se deve à mudança do ponto de fusão da água em função da adição de cloreto de sódio nesse mesmo líquido. Para comprovar o fenômeno da ebulioscopia, adicionamos açúcar em um recipiente com água e deixamos o outro somente com água. Após fazermos isso, submetemos eles a temperaturas iguais, na qual podemos ver que o recipiente que continha somente água ferveu e o que continha água e açúcar não, devido à mudança de seu ponto de ebulição pela adição de açúcar em H2O.